tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa. Esse é mais um Vale a Pena, aqui nesta sexta-feira, no canal do Observatório da TV no YouTube. Deixo uma vez mais o convite para, caso você não seja ainda inscrito no nosso canal, se inscreva e saiba das nossas novidades, seja informado quando nós postarmos novos conteúdos e aproveite também esses nossos conteúdos no SoundCloud, no Google Podcasts, enfim, ouça também em áudio no podcast da sua preferência os nossos conteúdos aqui do Observatório da TV, como Vale a Pena e os outros do decorrer da semana. TBT da TV, Curiosidades da TV, Por Onde Anda e In Memoriam. Nesta semana, prosseguindo com o ciclo de grandes homenageados do mês dos 70 anos da TV brasileira, a nossa homenageada é Laura Cardoso. Laura Cardoso é muito merecedora de grandes homenagens, né? E esse quadro, como eu já expliquei aqui em algumas ocasiões, agora é dedicado apenas a artistas que podem acompanhar ainda essas homenagens em vida, né? Para isso, então, separando os que ainda estão vivos daqueles que já nos deixaram, nós temos às segundas-feiras o In Memoriam, dedicado apenas àqueles que não estão mais com a gente, que felizmente não é o caso da Dona Laura, né? Agora, no dia 13 de setembro, ela vai completar 93 anos de idade. 93 anos, dos quais mais de 70 são dedicados às artes. São dedicados à interpretação, a nos emprestar o seu talento para criar os mais diversos personagens. Ainda no rádio, ela começou aos 15 anos na antiga Rádio Cosmos, aqui em São Paulo. Laura Cardoso nasceu no dia 13 de setembro de 1927 e não se chama Laura, mas Laurinda, né? Ela é descendente de portugueses. O seu nome é Laurinda de Jesus Cardoso Balerone, depois que se casou em 1949 com Fernando Balerone, um produtor, ator, diretor, muito importante também, especialmente aí nos 20, 25 primeiros anos da nossa televisão. Com Fernando Balerone, Laura teve duas filhas, Fátima e Fernanda, né? Trabalhou no rádio ao longo da década de 40 e esteve na televisão desde os primeiros tempos, mas não ali naqueles dias de 1950, 51, quando tudo ainda era uma grandíssima novidade, e não que não tenha sido para ela, né? A sua estreia na televisão aconteceu em 1952 já, num programa que era coordenado por Vida Alves, o Tribunal do Coração. Vida Alves, que era advogada de formação, além de atriz e apresentadora, né? Recentemente falecida, faz pouco. E, a partir daí, Laura Cardoso iniciou uma atuação também na televisão em diversos teleteatros, do TV de Vanguarda, do Grande Teatro Tupi, e já em 1952 ganhou um primeiro prêmio na televisão por sua interpretação. Iniciou-se aí um grande ciclo de grandes trabalhos e de muitos prêmios, né? Já foi indicada dezenas de vezes a premiação em categoria de melhor atriz e ganhou boa parte delas, vamos dizer que 2/3 de quando ela foi indicada, né? Já nas primeiras novelas diárias da TV Tupi, depois de algum tempo nos teleteatros e nas novelas não diárias, Laura Cardoso esteve presente, né? Ela participou, ainda na fase das novelas que não eram diárias, de sucessos daquele momento, como Prelúdio, A Vida de Chopin, A Vida de Toulouse-Lautrec e também de Um Lugar ao Sol, baseada na obra de Theodor Dreiser, que também inspirou Selva de Pedra, na TV Globo, e Viver a Vida, na TV Manchete, né? Ela fez com Glória Menezes, essa novela, inclusive, né? E entre as novelas diárias, a partir de 64, Laura Cardoso também começou a participar das produções desse gênero com os títulos Quando o Amor é Mais Forte e Gutierritos, o Drama dos Humildes, né? Desde criança, ela já sabia inconscientemente, se é que a gente pode falar assim, né? Ela já sabia ali inconscientemente que queria ser atriz, que gostava disso, né? Com uma amiguinha, uma vizinha ali da sua vizinhança na Bela Vista, um bairro aqui de São Paulo, a Laura todos os dias se fantasiava com roupas dos adultos, se maquiava, punha sapatos e tudo, e essa amiguinha e ela iam pegar o bonde
Segundo conta a própria Laura, a diversão era pegar o bonde cada dia caracterizadas de um jeito diferente e depois saltar, percorrida pouca distância, né? Criar novos personagens, a diversão de que visual, que trejeitos vai ter aquela figura que eu vou encenar à noite para a hora de pegar o bonde, né? Isso criancinha de 6, 7 anos de idade, veja só. Estamos falando, portanto, aí do começo dos anos 30, né? E Laura prosseguiu fazendo novelas na TV Tupi, transferiu-se para a TV Excelsior em meados da década de 60, fez lá uma novela chamada Abnegação, com o Maurício Nabuco, e depois ingressou na TV Record, né? Entre os anos 60 e anos 70, participou de produções da casa. A mais significativa delas, talvez nós podemos indicar que tenha sido As Pupilas do Senhor Reitor, em 1970, escrita por Lauro César Muniz a partir do romance de Júlio Diniz, né? Nessa novela, Laura Cardoso interpretou o papel de Teresa, que na versão dos anos 90 no SBT coube a Elisângela, né? Pois bem, depois dessa passagem pela TV Record, Laura Cardoso voltou à TV Tupi em 1974 e sua primeira personagem nessa volta foi Dona Guiomar na novela Os Inocentes, de Ivani Ribeiro. Dona Guiomar tinha uma pensão na pequena cidade de Roseira, onde se passava a história, e era avó de duas mocinhas disputadas ali pelos galãs da novela, Elaine Cristina e Márcia Maria, né? E tinha também no seu núcleo o seu sogro, o senhor Durval, que era interpretado por Silvio Rocha. Aliás, equivoquei-me, ela era mãe das meninas, o Silvio Rocha era o avô, né? Pois bem, e em seguida vieram outras novelas na TV Tupi, como Ídolo de Pano, no papel de Maria Amélia, e também Um Sol Maior, em 1977, além também de Os Apóstolos de Judas, no ano anterior. Essa novela de Geraldo Vietri, né? E Um Sol Maior, de Teixeira Filho. Ainda na TV Tupi, Laura Cardoso foi a Verônica da novela Gaivotas, de Jorge Andrade, uma personagem muito interessante, ambiciosa, interesseira, que se preocupava muito em fazer com que o seu marido Rubens, papel do Wilson Fragoso, convencesse o Daniel, que era Rubens de Falco, a dar a ele condições financeiras, uma boa colocação nas suas empresas, enfim, aproveitar-se financeiramente dessa proximidade que o Daniel retoma com Rubens, de quem ele foi colega de escola, 30 anos depois da turma ter se formado, né? A TV Tupi acabou em 1980, né? Teve a sua concessão de algumas das suas emissoras, quase todas, cassada pelo governo federal. E nesse começo dos anos 80, Laura Cardoso participou de algumas produções da TV Cultura e da TV Bandeirantes, como Ninho da Serpente, Renúncia, Casa de Irene, né? E nesse meio tempo também fez uma novela, sua primeira, na TV Globo. Ela foi a Dona Alda de Brilhante, escrita por Gilberto Braga. Mas o seu ingresso na TV Globo para uma temporada mais longa se deu em 1983, quando ela interpretou uma personagem muito lembrada até hoje por quem viu a novela Donana em Pão Pão Beijo Beijo, de Walter Negrão, né? Walter Negrão, com quem ela já havia trabalhado na TV Tupi, em novelas como Ovelha Negra, por exemplo, né? E é uma parceria que dura até hoje, né? Sempre que pode, o Walter Negrão dá um papel para Laura Cardoso nas suas novelas e a gente agradece, né? Porque além dos papéis em geral serem bons, serem interessantes para os enredos, é sempre uma chance a mais de ver essa grande atriz em cena, né? Além da Donana, depois Laura Cardoso, nos anos 80, fez na TV Globo Dona Carolina em Livre para Voar, outra novela de Walter Negrão, a Marta ou Mirtes em Fera Radical, também de Walter Negrão. E no começo dos anos 90, na mesma época em que nós podemos vê-la como Dona Cândida, a mãe de Álvaro, Tony Ramos, em Felicidade, uma novela do Manuel Carlos, ela também podia ser vista como Dona Lila, uma professora aposentada, vizinha da família Silva e Silva, na série infanto-juvenil Mundo da Lua, uma criação genial de Flávio de Souza, né? Que também tinha na sua equipe de criação da série ali, Cláudia Dalla Verde, Tacos, né?
Marcos Weinstock, o diretor Roberto Vignati, né? E a dona Lila era apaixonada pelo avô do Lucas Silva e Silva, o Luciano Amaral, que era o seu Orlando, personagem do nosso já saudoso Gianfrancesco Guarnieri, né? E nessa época, então, o mundo da lua, felicidade, dois papéis muito distintos, até que em seguida veio um grande momento da carreira de Laura, que os mais novos lembram bastante, né? Duas novelas na sequência de Ivani Ribeiro na TV Globo, remakes, né? E das quais, curiosamente, embora trabalhasse na Tupi na época, quando elas foram feitas pela primeira vez, Laura não participou das versões originais, só dos remakes. Mulheres de Areia, em 1993, e A Viagem, em 1994. Na primeira, ela viveu Dona Isaura, que era a mãe das gêmeas protagonistas, a Ruth e a Raquel, vividas por Glória Pires. Ela gostava muito da Raquel porque se identificava com os seus anseios de subir na vida, não ser pobre, e deixava um pouco de lado a Ruth, que era boazinha, vamos dizer assim, era mais boba, né? Não tinha a coragem de enfrentar os fatos com as armas que possuía, como a Raquel. Ela se identificava muito com a Raquel e por isso fazia vista grossa para os seus procedimentos nem sempre muito recomendáveis, né? Esse papel, inclusive, é tão bom e tão bem escrito que rendeu muitos elogios à sua intérprete na versão original da TV Tupi, que foi Lucy Meireles. E em A Viagem, Laura Cardoso foi a Dona Guiomar, outra Dona Guiomar, né? Que era sogra do Raul, personagem do Miguel Falabella, e que, após a morte do irmão do Raul, que morreu jurando vingar-se dele, o Alexandre, que era interpretado pelo Guilherme Fontes, a Dona Guiomar, que amava o Raul como se seu filho fosse, se dava muito bem com ele, torcia muito pela felicidade do casamento dele com a filha dela, a Andressa, papel da Thaís de Campos, ela de repente começa a tornar a vida do casal um inferno e maltratar e ter uma atitude totalmente diferente, porque o espírito maligno de Alexandre estava influenciando diretamente as novas atitudes da Dona Guiomar. A Dona Guiomar dava medo, inclusive, nas crianças, com as suas caras e tons de voz que se alteravam claramente na hora em que ela estava, vamos dizer assim, possuída, né? Ainda nos anos 90, Laura Cardoso foi a tia Ruth de Salsa e Merengue, novela de Maria Carmen Barbosa e Miguel Falabella, um papel um pouco diferente daquele que nós estamos acostumados a ver, que é sempre uma grande mãe ou avó, em geral boazinha, né? A tia Ruth era uma grande trambiqueira, né? Que queria mais era se dar bem. E fazia um trio interessante com Ariclé Pérez e Cristiana Oliveira, outras duas trambiqueiras, né? Nessa mesma época, ela foi Sinhana, a mãe dos Irmãos Coragem, de Jeanette Claire, na nova versão da novela, atualizada por Dias Gomes e uma equipe de roteiristas, né? Ferreira Goulart, Marcílio Moraes, Margarete Burilli, Lilian Garcia, Antônio Mercado, e tinha como filhos o Marcos Palmeira, que fazia João, o Marcos Winter, que era Duda, e Elias São Paulo, no papel de Jerônimo, né? Laura Cardoso fechou a década fazendo Meu Bem Querer, de Ricardo Linhares, e Vila Madalena, mais uma parceria com Walter Negrão, na qual ela reviveu momentos da sua infância em meio a muitos imigrantes aqui em São Paulo, né? Porque apesar de ter origem portuguesa, Laura Cardoso revisitou uma matrona italiana, como muitas que ela conheceu, nessa novela, Dona Diolinda, mãe de um dos protagonistas, o Solano, que era o Edson Celulari. Nos anos 2000 e 2010, tivemos outros grandes momentos dessa atriz na televisão e ela faz muita coisa, né? Apesar da idade já avançada, Laura Cardoso não deixa de nos oferecer esse talento, mesmo que em pequenas participações, como ocorreu em Duas Caras, em Belíssima, em Ciranda de Pedra, em Império, né? Em geral, ultimamente, a gente até brinca que se tiver uma mãe, uma avó, alguém para ser descoberto e revelar um segredo de um personagem, essa pessoa vai ser a Laura Cardoso. E, fora isso, né, essas pequenas participações, que são pequenas só na duração em cena, mas não na importância, temos novelas inteiras que ela fez, né? Temos a atual reprise das 6, Flor do Caribe, a Dona Veridiana, né? Temos Caminho das Índias, em 2009, novela de Glória Pérez, na qual ela foi uma vez mais a mãe de Tony Ramos, Dona Lakshmi, e diversos outros trabalhos, né? A Padroeira e Chocolate com Pimenta, que também está em reprise,
duas novelas do Valcir Carrasco, né? Chocolate com Pimenta, ela vive a Dona Carmen, que é a avó da protagonista, Ana Francisca Mariana Ximenes, mãe do seu margarido, que é o Osmar Prado, né? Tem um jeito muito característico de falar, né, a Dona Carmen, aquele núcleo que parece um pouco com a família Boscapé, né? Ela vai falar com os outros e faz e marca novas gerações de fãs com essa figura tão amável de uma mãe, de uma avó carinhosa, mas também muito séria e severa se necessário, no entanto, sempre desejando o bem da sua família, né? Recentemente nós pudemos ver Laura Cardoso em papéis um pouco diferenciados desses, né? Em A Dona do Pedaço, em O Outro Lado do Paraíso, a Dona Caetana, que gerenciava um bordel, né? São sempre oportunidades de ver outros prismas do talento da atriz. E destaca-se também, claro, o papel que ela viveu em Sol Nascente, que era, digamos assim, uma vovó do mal, né? Infelizmente, por problemas de saúde na ocasião, ela teve que ser substituída temporariamente por Nívia Maria, numa personagem equivalente, que era sua irmã. Mas depois voltou e ficaram as duas em cena, um brinde duplo ao público da novela das 6. Né? Laura Cardoso, como eu disse, está completando nesta semana 93 anos, merece todas as homenagens, não só por essa larga galeria de trabalhos na televisão, né? Uma vasta lista de diversos trabalhos, mas também por suas atuações muito premiadas no teatro, como por exemplo em Vereda da Salvação e Vem Buscar-me que ainda sou teu, né? A primeira peça de Jorge Andrade e a segunda de Carlos Alberto Sofredini, e também por muitos momentos que ela viveu em produções cinematográficas, como O Outro Lado da Rua, Terra Estrangeira, Ariela, Muito Gelo e Dois Dedos d'Água, A Casa da Mãe Joana, entre muitos outros, né? Laura Cardoso é um patrimônio da nossa cultura, que só agora com mais idade, a verdade seja dita, tem sido mais valorizada, mais respeitada e admirada da forma como ela merece, né? Fala-se muito na atriz A ou na atriz B, quando se citam as grandes atrizes brasileiras, mas, sem dúvida, Laura Cardoso, Cleide Arcones, Nessete Bruno, Rosa Maria Murtinho, Glória Menezes, Regina Duarte merecem ser tão homenageadas e celebradas quanto Fernanda Montenegro, essa que merecidamente é sempre lembrada, mas também não é a nossa única grande estrela. Vale a pena celebrar essas grandes atrizes sempre. E nesses 70 anos da televisão brasileira, sem dúvida, uma delas que merece uma grande homenagem é Laura Cardoso. Receba essa homenagem, espero que a senhora veja, com o carinho aqui de todos nós do Observatório da Televisão e do seu público, que eu também espero que nos acompanhe nessa homenagem. Na próxima semana nós estamos de volta, um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até lá.